Nesse Conexão 21, a gente vai conversar um pouco sobre IA, inteligência artificial, com uma turma aqui que vai abordar esse tema sobre diversos aspectos. Vale muito a pena você acompanhar e assistir esse Conexão 21. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição dessa quinta temporada do Conexão 21, trazendo sempre conexões muito especiais para vocês que nos assistem. Hoje a turma aqui só tem camisa 10. Vou pedir para cada um deles se apresentar um pouquinho para a gente poder iniciar o nosso papo. E olha aqui, pessoal, fiquem tranquilos, o papo é coletivo, não precisa só ficar falando comigo não, é para todo mundo falar com todo mundo. Vou começar aqui agora por esse lado aqui. Dani, por favor. Prazer, muito obrigada, Alberto, é sempre um prazer estar aqui, sempre papos muito interessantes. Eu sou a Daniela, sou CEO e sócia da Simples Inovação. Anderson. Obrigado pelo convite, eu sou o Anderson, fundador da Iglu, uma empresa de software para varejo. Dani, também. Obrigada aí, Alberto, pelo convite. Eu sou Daniele Trechal, CEO da Talents Club, empresa de recrutamento e seleção focada para o segmento de tecnologia. Silvio, por favor. Primeiro, obrigado aí, Alberto. Eu sou Silvio, CEO e fundador da Real Cloud, uma empresa de serviço de tecnologia em nuvem. Roberto, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Eu sou Roberto Godinho, sou CEO do IBEU, que é o Instituto Brasil-Estados Unidos, um instituto binacional. Dani, conta um pouquinho pra gente como é que você está enxergando aqui esse ano de 2025, a gente já passou do primeiro trimestre, né? Estamos aí já no segundo trimestre. O que você está vendo? A Simples é uma empresa de full commerce, como é que está atuando? E vocês lidam muito também com o mercado de tecnologia, que abrange todo mundo que está aqui. Fala um pouquinho para a gente. Quando a gente fala de tecnologia, o boom do momento já ia há alguns 3 anos, a inteligência artificial, né? O que a gente tem visto muito é esse crescimento e realmente aumenta muito a produtividade. Acho que o Silvio vai conseguir falar disso, a Dani também, muito provavelmente ali. Só que tem a questão humana, né? Então a gente vê muito essa tendência, a gente vai usar cada vez mais as ferramentas, mas a gente sempre precisa de um quê humano e isso tem sido muito presente. Teve o Web Summit recentemente, eventos como o da AWS, a gente tem falado muito sobre isso. Assim, ainda bem, apesar de questões econômicas, taxas de juros, tínhamos aí um cenário, uma previsão um pouco pessimista para o varejo. O primeiro trimestre se mostrou até positivo, vieram resultados assim surpreendentemente bons, dado a previsão, né? Mas uma tendência muito forte, aliás, não é mais uma tendência, uma obrigação de você ter uma presença digital. Então, tem um estudo recente, inclusive, que mostra que 68% dos consumidores compram por influência e não mais pela marca. Como você gera influência? Sendo digital, né? Não tem como. Falar sobre influência, não estou falando necessariamente sobre influenciadores, mas você tem que gerar ali alguma influência, mais um impacto social até, você tem que se tornar necessário na vida, tem que estar ali naquele cotidiano, né? E aí voltando. Gerar relevância para a turma que está assistindo, né? Exatamente. Para ter essa identificação. A gente ainda gosta de humaninho. A gente gosta. A gente gosta de humaninho, então é sempre olhar claro, né? Como a inteligência artificial pode nos trazer, até em questão de qualidade de vida, porque quando a gente é mais produtivo, é mais eficiente, a gente ganha, sim, qualidade de trabalho e qualidade de vida, mas sempre a importância do ser humano ali por trás, né? Eu acho que a gente tem falado cada vez mais disso em 2025. Bem legal. Dani, a gente está conversando aqui e a Dani daqui pertinho de mim, a Dani, minha vizinha, ela mencionou muito aí a questão da inteligência artificial. Você, como uma CEO de uma empresa de recrutamento no mercado, como é que está vendo isso? Tanto no sentido de uma ferramenta para o seu uso, quanto do que o mercado está pedindo. Boa. Então, vou falar um pouco dentro da própria Thales, como é que a gente utiliza, né, a inteligência artificial, a tecnologia. Isso ajuda muito no processo mesmo de identificação da primeira triagem. Então, óbvio que vai ter o olhar humano, mas
ali, de acordo com os requisitos da vaga, a gente já usa IA e das competências, requisitos técnicos, a gente já consegue fazer uma primeira triagem. Então isso já ganha tempo, que é o que a Dani colocou aqui. Mas tem um olhar humano, e aí vai ter a entrevista, né, e o parecer técnico. A gente utiliza também a IA para ajudar a construir a partir, né, da entrevista, e aí ganhar produtividade também. E obviamente revisado pelo consultor que está fazendo o processo. E do lado externo, né, o que a gente vê? Tem uma demanda grande das empresas, e a gente trabalha com empresas de startups, pequenas, médias e grandes empresas, de ter profissional que já saiba um pouco, ou que esteja no processo de aprendizado sobre o uso da IA no seu dia a dia. Então tem squads sendo montados, por exemplo, em clientes como Globo, que é voltada só para IA. É como desenvolver produtos novos utilizando a IA. Né? Então tem grandes multinacionais fazendo esse tipo de trabalho. E também, o que eu percebo, já tem um pedido novo no mercado em relação a talentos. Eu preciso, já tem um cliente meu lá do Mato Grosso, ele falou, Daniele, é uma startup, né, para a área de saúde. Eu preciso de ter uma pessoa que vai cuidar dos agentes virtuais. Então, antigamente tinha secretária virtual, só que agora é quase que uma secretária não tão virtual que vai cuidar dos agentes virtuais. Para quê? Para a área de atendimento. Claro. Então, atendimento ao cliente já é atendimento via, né, IA, porém, com um humano para poder intervir quando é necessário. Então, tem já um movimento grande e prático das empresas. Eu acho que de todo, essa empresa é uma startup, é uma pequena ainda. Mas você vê o movimento como empresas grandes. Já tá focada nisso, já está no radar já isso. Tá no radar. Bem legal. O Roberto, e sim, quando você está olhando no mercado, eu vou ter chance de falar aqui com o Anderson, com o Silvio, certamente eles vão poder embasar isso melhor, mas as empresas cada vez mais têm aquela questão do business, de ter parceiros internacionais, né? O digital aí diminuiu muito o mundo, né? Apertou muito. E o IBEU hoje se coloca muito como um parceiro, um fornecedor de cursos bem direcionados. Né? Assim, e aí eu vou... olha só, o primeiro jabá do programa vai ser meu. O TI Rio está promovendo junto com o IBEU um curso voltado para business em inglês, com foco em tecnologia. Então, entrem no nosso site para ter um pouco mais de informação nas nossas mídias, que vale muito a pena. Mas, enfim, Godinho, feito o jabá. Eu sou aluna. Já estou cheio de... Que beleza. Estamos recrutando, Godinho. Maravilha. Na realidade, né, essa dor, né, principalmente do aluno adulto, passa muito pela utilização na sua área profissional, né, do inglês. Muito mais até do que viagem, etc. Porque viagem você dá seu jeito, né? Agora, quando você tem que fazer uma apresentação em inglês, é uma outra coisa. E uma coisa, só te interrompendo um pouquinho, Roberto, porque foi uma situação que eu vivi. Uma coisa é quando você vai numa reunião, você fala, como você falou, você dá seu jeito, você vai para uma apresentação. Fazer uma palestra, né? Fazer uma palestra, assim, a coisa que me dá mais medo é fazer palestra, porque você até prepara a palestra, bota ela toda na sua cabeça, você tem aquele roteiro. Quando abre para pergunta, que aí pode vir qualquer coisa, aí é o pânico total. Desculpa, Roberto. Mas é engraçado, né? Na comunicação, essas competências de comunicação em inglês, né? Elas passam por várias áreas. Eu me lembro que eu mesmo, né, quando comecei a me comunicar mais em inglês, eu tinha dúvidas até no e-mail. Né? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu me despeço? No e-mail das coisas mais simples, né? E depois você não tem jeito. O inglês hoje é a linguagem universal dos negócios, né? Tanto que a gente está trabalhando hoje com algumas universidades, até universidades de faculdades de medicina, né? E fazendo que um plano de voo para o aluno, né? Focando primeiro na leitura para entender os cases, etc., até indo às apresentações e muitas vezes ajudando até na convalidação Até porque as literaturas técnicas normalmente são em inglês. Normalmente saem primeiramente em inglês. Mas voltando aqui ao que a Dani falou, né, que as duas Danis falaram sobre inteligência artificial, a gente está lançando agora também o IBEU AI Lab, que é uma base toda de inteligência artificial, mas essa engenharia de prompts toda fica pelo lado do IBEU, não fica pelo lado
do aluno, mas é absolutamente customizável. É bem diferente de você estar só trabalhando via um chat GPT, porque a gente trabalha muito ali, digamos assim, a atuação, a visualização das comunicações, né? dos contatos, né? do que é feito. Tem machine learning também por detrás, para poder entender o processo de Exatamente, aprendizagem todo de cada o processo aluno. de aprendizagem de cada aluno. A gente já faz uma espécie de um teste de nivelamento no início, quer dizer, não é igual, já é totalmente customizado a forma. Por exemplo, um iniciante começa de uma forma totalmente diferente do que quem está aí no meio do caminho ou quem está mais avançado. Mas exatamente, tem que ter esse olhar hoje, não dá para não olhar a questão da inteligência artificial, inclusive na área de educação. Mas a questão de business que você falou, né? O IBEL tem crescido muito na parte do IBEL Corporate, que é uma parte da empresa para o B2B. E basicamente todos os nossos trabalhos com B2B são customizados. Né? Dificilmente a gente fecha com uma empresa com algum produto que a gente já tenha na prateleira. Acontece, às vezes eles já estão mirando ali, mas a gente tenta customizar exatamente para o conteúdo mais adequado para o negócio daquela empresa. Isso facilita muito, inclusive as interações de trabalho. Sem dúvida. Assim, eu estava falando, dando um exemplo aqui de um aperto que uma vez eu passei, e às vezes quando eu falo assim, não, cara, mas eu falo bem inglês, às vezes você precisa ter a linguagem e os jargões daquele teu segmento, daquele seu segmento, que faz toda a diferença. Há muitos anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, estava conversando, aí eu estava precisando de uma pendrive. Eu pedi para o americano, eu preciso de uma pendrive. O cara não sabia o que era. Sabia o que era. Eu falei, pendrive, não sei o que, não sei o que. Aí você cai naquele negócio do mímica, né? Aí, você quer um flash memory. Eu falei, isso, pendrive é um flash, eu entendo esse flash memory. Mas assim, uma coisa muito, muito, muito simples e boboca, mas você vê que esbarra. Se você não está preparado ali para essa coisa, enfim, claro que ninguém vai sofrer por causa de uma pendrive, mas às vezes você está numa situação que faz uma pergunta e usa um determinado jargão, isso daí realmente perfeito. É um empecilho. A gente está muito próximo também do pessoal que trabalha com comércio internacional, né, com comércio exterior. Isso que você falou, esse exemplo, né, que é um exemplo simples, você tem desdobramentos disso para todos os lados. Né? E, de fato, você conseguir se comunicar bem em inglês facilita muito, até no comércio exterior, até para trabalhar fora do Brasil, para se organizar ou para montar uma... Quem quer expandir as operações, né, para fora do Brasil. Né? Deixa eu botar aqui o Silvio e o Anderson na jogada. Silvio, e aí? Como é que vocês estão vendo esse mundo todo aí? Como é que vocês estão lidando lá na empresa com essas questões dos recursos, das ferramentas e o mercado de uma forma geral? Muito legal. Eu acho que tudo que foi falado aqui fez total sentido para a gente. E no nosso dia a dia a gente tem alguns desafios, né? Primeiro, para implementar IA, a discussão humana que a Dani falou, né? IA versus humano, se o IA vai roubar ou não vai roubar os talentos ou o trabalho dos recursos. Ao contrário, né? A IA, ela desenvolve uma necessidade nova. Ela gera demanda, né? Novas necessidades e novos talentos precisam ser treinados, e aí entra a parte do treinamento também, e capacitação para que esses novos talentos supram um novo mercado que está se abrindo. Então ela, claro, substitui e aumenta a produtividade daquele trabalho repetitivo que pode ser programado, né, vamos dizer assim, por uma inteligência artificial, que é um nome polêmico, mas não é novo, né, é antigo. A inteligência artificial é dos anos 40. É isso mesmo. A gente tem quase 80 anos de inteligência artificial, só que ela ganhou um hype nos últimos anos, né, porque ela realmente foi desenvolvido novos modelos computacionais, linguagens de programação e novos evolução usos, de hardware também. Novos usos conectado com a nuvem, que é outra coisa. Nuvem não é só... muita gente me pergunta o que é a nuvem, né? E o público em geral acha que nuvem é aquele lugar que você coloca as fotos. Eu ia falar exatamente isso. Nuvem é de pendrive. Exatamente, me livrei do pendrive. Exato. Então nuvem também é isso. Também é o lugar que você coloca as fotos, mas também é o lugar que você tem uma capacidade computacional que você pode alugar, né, para trazer um termo mais usual, e pagar sob demanda. Né? Então esse é um desafio.
E aí, isso racionaliza investimento, né? E aí, conectando com isso, a gente, do nosso lado, tem essa questão, a gente teve que, por força do negócio, expandir para os Estados Unidos, então abrimos uma filial lá, e nossos softwares, nossas soluções são internacionais. A maior parte delas vem de Israel, coincidência, a gente trouxe a primeira, a segunda, a terceira, já está na 5ª solução israelense. Então, o nosso grupo de pessoas tem que ser, primeiro, muito especializado no que a gente faz, em termos de conhecimento, com muita capacitação. A questão do inglês é fundamental para a gente, porque a gente não consegue nem falar com o nosso fornecedor principal se a gente não souber inglês, e é um inglês super especializado, super de jargões, né, de nuvem, de tecnologia, de coisas muito específicas, de IA também, né? Então a gente tem que ter uma capacitação constante, fazer parcerias como essa que o IBEL está propondo é super válido para a gente, e é isso conecta com o nosso dia a dia, e um pouco assim do que a gente faz, né? Então a gente precisa estar recrutando, capacitando e também promovendo um ambiente da empresa que seja saudável. Então a gente também tem que se preocupar com o lado humano, né? Ganhar produtividade, mas usar melhor o seu tempo e liberar um pouco de tempo para lazer, para esporte. Isso aí. Então um pouco do que a empresa também tem que se preocupar com a cultura que essa empresa traz para o mercado. Então é isso. Anderson, e uma plataforma de e-commerce, como é que se insere dentro desse quebra-cabeça maluco aí que a gente está montando? Então, eu estava escutando vocês conversarem, né? Muito produtivo, e o que eu percebi, assim, como a gente constrói software, né? Na Iglu a gente faz produto, desenvolve solução, e o custo de desenvolvimento de software é muito alto, né? Os engenheiros são formados em boas universidades, às vezes fora, a Dani deve saber, né? É caro a hora de engenharia. Então acabou que o principal impacto para a gente, né, na nossa empresa, foi na área de desenvolvimento. Então começaram a surgir, depois dos LLMs, né, dos Large Language Models, começaram a surgir muitas ferramentas que aumentaram a produtividade do engenheiro, e hoje é nessa área que a gente mais usa na nossa empresa, na Iglu. Então na construção do software, no teste do software, na validação disso, e a gente tem evitado contratar engenheiros de nível júnior, vamos assim dizer, porque um engenheiro pleno com uma ferramenta, ele acaba entregando... Tem uma produtividade exatamente, aumentou a produtividade. Agora, tem um desafio, então eu falei, né, do que a gente tem aplicado lá na companhia e tem dado resultado, mas eu acho que o maior desafio é um desafio cultural mesmo. Porque o engenheiro está acostumado a escrever o código daquele jeito, ele gosta, né? O designer, ele gosta de fazer a tela, ele gosta de desenhar. A gente tem um designer na companhia que ele é apaixonado por desenhar. Ele desenha no horário de trabalho, e quando está fora do trabalho ele desenha desenhos mesmo. Uhum. E aí você falar para ele que existe uma ferramenta que vai acelerar muito os desenhos dele, então tem essa barreira cultural, até para mim, para nós como um todo, né? Eu tive agora... no final do mês, no Vale, na Brazil at Silicon Valley Conference. É uma conferência para o público de startup e investidores brasileiros lá no Vale do Silício. Acontece no prédio do Google. E aí a gente teve uma aula com um professor de Harvard, e ele falou, a AI não vai substituir os fundadores de startup, né? Mas os fundadores munidos, né, de AI vão substituir os fundadores não munidos de AI. Eu voltei meio assustado, assim, porque ele deu alguns exemplos de empresas construídas com 2, 3 pessoas, e tem essa aposta, né? Tem um clube de empreendedores do Vale do Silício que fizeram uma aposta, inclusive o Sam Altman, o fundador do ChatGPT, de em que ano vai haver a primeira empresa de $1 bilhão fundada por uma pessoa única, só uma pessoa. Então já teve assim, uma aceleração, a gente já tem umas empresas valendo $100 milhões, ou um valuation muito alto, com 10, 12 pessoas. E aí tem essa aposta de quando vai conseguir fazer uma empresa muito grande com uma pessoa só. Acho que é isso que a gente tem visto lá na companhia, enquanto a gente desenvolve o nosso software. Uma coisa que eu acho que ficou muito evidente aqui para a turma que está assistindo é que é fundamental hoje dentro das empresas, dentro dos projetos, que você tenha a pessoa
muito capacitada, muito preparada, né? Seja tecnicamente, seja até num nível mental e também com algumas skills que compõem aquele perfil, né? Da capacidade do cara se relacionar, de dizer, de produzir. Gente, olha só, eu comecei minha vida, o que eu sou? Eu sou programador, então há 80 anos atrás eu já estava programando cartão perfurado, a turma estava falando de cartão perfurado, peguei essa... Assim, não vi o dilúvio não, mas pisei na lama. Então, assim, e você tinha muito essa questão do cara que ia fazer aquilo ali. E essa turma mais antiga, a gente tinha eu estava conversando com um amigo meu também da época, a gente tinha uma questão que era o seguinte: fazia muita diferença você ter um código otimizado do tipo assim, porque não era só jogar lá no computador e ver o que acontece. Cara, você submeter isso num grande porte, o cara rodar aquilo ali, era tempo de processamento, era tempo de espera, tempo de tudo, e isso tudo era muito caro. Então você tinha, o seu código tinha que sair um primor logo de cara, não podia ter bug, não podia ter um monte de coisa. Isso aí ao longo do tempo ficou um pouco deixado, sim, em segundo plano, mas agora está voltando isso, essa necessidade de você ter realmente camisa 10 ali, preparando, trabalhando e fazendo essas coisas, né? Eu acho que o mercado cada vez mais pede soluções customizadas, né? Então, assim, é o que o IBEU está fazendo, como você falou. Agora, cada aluno já começa o nível, né? Você já nivela, então cada um vai começar diferente. É o que o Silvio faz muito também, entregando cada empresa, assim, tanto eu quanto o Anderson podemos usar o seu serviço e a gente vai usar de maneiras totalmente diferentes. Então, é o que os meus clientes de e-commerce precisam entregar. Porque, como eu falei, né? O consumidor, ele quer ser influenciado. Cara, precisa ser muito customizado. Muito customizado. Então, se bobear, a gente está com a mesma marca de óculos e a gente comprou por necessidades diferentes. E eu acho que isso é o que a Dani também entrega, né? Então, uma startup que já precisa de um agente para IA, como perdão? Um gerente de agente de IA. De agente de IA. Que ele vai gerenciar pessoas e também agente de IA. Então a gente está vendo cada vez mais. O seu produto precisa ser customizável, a sua comunicação precisa ser customizável. Por isso que é importante também, né? Nós somos um. E aí com você tem que atender, assim, não é mais, meu cliente ideal é isso aqui. Cara, seu cliente ideal é tanta coisa. Ele é tanta coisa. E é legal, Dani, do que você está falando, né? O Anderson falou, gostei do que o Silvio trouxe. A questão da inteligência artificial, ainda nesse capítulo aqui da inteligência artificial, as bases são lá de trás, né? A gente está falando de pesquisa operacional, está falando de ótica fuzzy, de redes neurais, né? de autoaprendizagem, né? Lá de trás, e de repente teve esse salto meio quântico agora, né? Para uma série de utilizações, mas dentro da visão de RH, de recrutamento, né? E o que o Anderson falou também, é muito legal. Eu também sou muito ligado ao RH, eu sou diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Rio de Janeiro há bastante, acho que uns 16, 17 anos, né? E também lá na Associação Comercial, né? Eu fico à frente de um conselho empresarial de gestão de RH e desenvolvimento organizacional. Mas essa pergunta, ela era muito normal. Será que as pessoas vão perder o emprego para a inteligência artificial? Até quando? Vai fechar essa conta? E, logicamente, essa resposta não é minha, mas tem a ver com o que o Anderson falou, não só para startup, mas eu acho que é aquela resposta de que, olha, você não vai perder o seu emprego para uma inteligência artificial. Talvez você perca o seu emprego para alguém que saiba utilizar melhor a inteligência artificial do que você. Né? E eu gosto da visão da Daniela aqui, que falou... Aqui é Daniela, lá Daniela. Daniela. Dani, vai na minha, Dani. Pois é, Dani. Eu acho dessa visão, porque eu, quando penso em IA, eu penso muito, não só na questão das ações repetitivas, ou então no ganho de desempenho que você pode ter, mas também na possibilidade de customização, que é o que a gente precisa hoje como serviço. Está muito atento a isso. A gente ganha um corpo, a gente ganha uma musculatura de customização muito maior se você utilizar bem a inteligência artificial. Gente, olha só, o Conexão 21 tem uma característica que é o seguinte: quando o papo é muito bom, ele passa muito rápido.
Tá? E eu quero agradecer vocês terem participado aqui, convidar a turma que está nos assistindo para continuar vendo o nosso papo aqui na semana que vem, que a gente vai, na semana que vem a gente vai voltar, todo mundo de roupa nova, de lugar novo. Mas brincadeira, olha só, gente, um papo aqui muito bom, e eu espero que vocês tenham curtido esse Conexão 21. Até a próxima. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama, e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.